Ariadna descobre que Eduardo se casou. Ele mente que só viu a esposa no dia do casamento, pois foi algo arranjado para conseguir um visto de permanência nos Estados Unidos. O juiz diz que isso é ilegal, mas não corresponde a ele julgar. Porém, se Eduardo trabalha, seu salário determinará o valor da pensão que dará ao filho. Eduardo alega que ganha muito pouco e volta a oferecer sua parte na casa da família. Guadalupe diz a Gael que o presídio não é lugar para ele e o aconselha a falar com Bárbara porque ela só quis lhe dar uma vida decente. Gael lembra que foi vendido por Guadalupe. Ela chora e garante que se Bárbara soubesse que eram 2 bebês, teria ficado com o outro também. Gael suspeita de que Bárbara esteja pagando Lupe para convencê-lo. Bruno pede um tempo a Olga para ele e Álvaro pensarem em sua proposta de unir os escritórios de arquitetura. Romeu diz a Lupe que nem ele nem seu irmão querem vê-la e a expulsa. Daphne explica a Lino que não é filha de Bárbara, só de seu falecido marido Joaquim, e que está esperando venderem a casa para poder ir embora com os filhos. Ela também comenta que tem uma casinha para alugar no jardim da propriedade. Pamela chega para ver a casa que Bárbara pôs para alugar. O juiz determina que Eduardo pague uma pensão alimentícia para Tadeu e exige que o advogado lhe passe todos os dados da empresa em que seu cliente trabalha para estipular o valor da pensão. Ao encerrar a audiência, Eduardo quer ver o filho, mas Ariadna não sabe se fará bem a Tadeu, porém avisa que estarão na casa de sua mãe. Preocupada, Guadalupe pede que o padre Antero conte a Bárbara que Gael tem visitado o Romeu na prisão. Pamela aluga a casa onde ficava o escritório de Joaquim, deixando Bárbara e Gema felizes. Lino se aproxima e fica sabendo que a casa foi alugada. Ariadna liga para avisar Álvaro que Eduardo vai ter que pagar uma pensão a Tadeu e que ele quer ver o filho. Eduardo pensa que Gema trabalha na casa de sua mãe e pede um café. Gema conta que eles são primos e sugere que ele pegue seu café na cozinha. Bárbara confirma o que Gema disse e alerta que muitas coisas aconteceram por lá. Eduardo fica chocado. Ariadna vai buscar Tadeu na escola e pergunta se ele quer ver o pai. Tadeu lembra que seu pai o deixou. Ariadna diz que Eduardo sempre será seu pai e não gostaria que ele guardasse rancor, mas pede que o filho decida se quer vê-lo. Eduardo conta a Bárbara que se casou com Linda, mas mente que foi só para conseguir o green card. Bárbara está certa de que Linda fez isso para amarrá-lo e espera que Eduardo volte para a família. Bárbara revela que Gael é adotado. Daphne atende o padre e fica sabendo que Gael tem visitado o Romeu na prisão. Eduardo sugere a Bárbara impugnarem o testamento para que Gael não fique com a parte da casa que seu pai deixou por não ser um falcão. Bárbara o repreende e afirma que Gael também é seu filho. Eduardo diz que será como sua mãe quiser. Daphne e Eduardo trocam farpas. Tadeu se esquiva do abraço do pai. Gael liga para Álvaro e este sugere irem ver Eduardo na casa da mãe. Gael não tem certeza se quer ir. Eduardo se aproxima de Tadeu e fica feliz ao saber que ele joga futebol com os amigos, então convida o filho para jogarem juntos. Gema informa as amigas que não irá à escola e conta que quase perdeu o bebê por culpa de Pedro. Lítia e Érica vão tirar satisfações com Pedro pelo que fez a Gema, mas não mencionam o bebê. Bárbara fica aliviada que Eduardo tenha pagado a prestação do mês da hipoteca. Ariadna lembra que a responsabilidade de pagar é dele e Bárbara o defende.
Álvaro chega e briga com Eduardo por ter abandonado a família e deixado a mãe endividada. Daphne informa Romena que Gael tem ido visitar o irmão gêmeo na prisão. Romena sugere pesquisarem sobre Romeu na internet. Álvaro conta a Eduardo tudo o que aconteceu em sua ausência, incluindo o acidente de Bárbara. Eduardo fica chocado, os dois discutem e Bárbara pede respeito. Eduardo diz que devem vender a casa e liquidar a hipoteca. Eduardo é grosso com Daphne e Ariadna. Álvaro se irrita, quase agredindo o irmão. Bárbara levanta a voz e diz que antes de venderem a casa terão que pagar a hipoteca, mas a venda é uma coisa certa. Ariadna pede para Álvaro ficar tranquilo e Bárbara desconfia dos dois. Jimmy e Gemma trocam mensagens. Romena descobre o motivo de Romeu estar preso. Eduardo se despede de Tadeu, que pergunta por que ele veio se não pode ficar. Ariadna explica que seu pai queria ver como ele estava. Tadeu tem uma crise e Ariadna manda Eduardo embora. Bárbara pede para Álvaro não se meter nos assuntos de Eduardo e Ariadna. Ariadna ouve, dá razão a Bárbara e pede que Álvaro não volte a discutir com seu irmão por causa dela e tampouco por defender Tadeu. Tadeu se tranca no quarto e não quer falar com ninguém. A crise de Tadeu piora ao ouvir os gritos de Bárbara e Ariadna pedindo para ele abrir a porta. Álvaro consegue conter a crise de Tadeu. Ariadna leva o café da manhã para Álvaro no quarto para agradecê-lo. Já em Los Angeles, Eduardo comenta com Esteves que Ariadna está diferente e se deu conta de que não a esqueceu, nem vai. Bárbara vê Ariadna e Álvaro trazendo a bandeja do café e se oferece para acompanhar Ariadna até a escola de Tadeu e depois ao Ministério Público para saberem de Calixto. Romena entrega a Daphne as reportagens impressas do que descobriu sobre Romeu. Romeu pede que Gael visite uma pessoa e diga que é Romeu. Bárbara pergunta seriamente a Ariadna que tipo de relação ela e Álvaro têm.